deseja a Deus nesse momento, a leitura vai ser feita pelo diácono Cláudio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, celebrando quem Tu és, agradecendo a Ti, Senhor, pelo Teu agir em nossa vida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor use Teu Filho, reverendo Daniel, para falar conosco. Abre, Senhor, nossas mentes e corações para que estejamos atentos ao que o Senhor quer nos falar, ao que o Senhor quer nos orientar. Que sempre estejamos, ó Deus, tanto aqui reunidos, quanto sozinhos, em casa, atentos à Tua voz, para vivermos conforme o Teu direcionamento, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé mais uma vez para acompanharmos então a leitura do Evangelho conforme está. A destruição do templo. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá porque deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haverdes de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos serei odiados por causa do meu nome. Contudo, não perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém. Graças a Deus. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Podemos assentar. Esse texto de hoje é daqueles textos assim difíceis, né, do Evangelho, aqueles textos assim pesados, porque falam assim de grandes acontecimentos, de grandes coisas, né? E se é pesado para nós, foi pesado também para os discípulos ouvir isso que Jesus falou, porque quando eles chegaram, né, a Jerusalém, né, Jesus já estava se preparando para os acontecimentos, né, da paixão, da morte, da ressurreição,
né, tudo aquilo que ia acontecer, um dos pontos turísticos, digamos assim, de Jerusalém naquela época, não existia turismo, né? Na época de Jesus. Quem viajava, viajava por necessidade. Dificilmente, só um aventureiro, alguém com muito dinheiro, que viajava assim para passear, conhecer outros lugares, e, né? Até hoje também quem tem muito dinheiro que faz isso, mas tudo bem. De qualquer forma, não existia a cultura do turismo, mas Jerusalém era visitada por muitas pessoas e o templo de Jerusalém era um ponto de destaque na cidade. Ele ainda estava terminando a sua construção. Ele ainda não tinha sido, assim, inaugurado, até concluído, não é? Foi concluído anos depois. Mas a construção já estava bastante adiantada e já era uma edificação impressionante, né? Uma coisa assim que chamava atenção. Então os discípulos também olhavam para aquilo e diziam: mestre, olha só que pedras, que construção maravilhosa, não é? As religiões gostam de grandes construções, o fato é esse, né? Se você fizer uma pesquisa quais os maiores edifícios do mundo, assim, então você vai encontrar ali vários templos. Em Sevilha, lá na Espanha, tem lá a Catedral de Sevilha, a Catedral Gótica do século XV. E quando resolveram construir aquela catedral, fizeram por cima de uma mesquita, porque Sevilha tinha sido dominada pelos mouros já há vários séculos, né? Eles expulsaram os mouros de lá, derrubaram a mesquita e por cima da mesquita então fizeram a Catedral de Sevilha. E ficou famosa uma frase na história da cidade em que os construtores disseram assim: vamos fazer uma igreja tão grande que aqueles que vierem depois de nós dirão que somos loucos. Você chega em Sevilha, você ouve falar dessa história, né? E de fato, durante algum tempo, a Catedral de Sevilha ficou sendo a maior igreja do mundo. Depois veio a Basílica de São Pedro, né? Mas isso já no século XVI, já na época de Lutero, né? Que eles estavam vendendo indulgências justamente para fazer uma igreja maior do que a de Sevilha, porque afinal de contas Roma era a sede, né, da Igreja Católica, então era natural que eles quisessem ter a maior igreja do mundo lá em Roma, né? Então as religiões gostam de grandes construções, e era assim também em Jerusalém. Herodes, o grande, né, queria marcar o seu reinado por um grande templo, como Salomão, deixar o seu nome na história, né? O templo de Salomão foi o primeiro. Então, Jesus conviveu com o templo de Herodes, certo? Esse tipo de construção, ele se reflete também, não só no aspecto físico, mas também no aspecto social, político, não é? Quem constrói grandes templos também constrói grandes articulações políticas, não é? Constrói grandes impérios de comunicação. Normalmente uma coisa está ligada com a outra. Ninguém fica contente só com um grande templo, com um grande edifício. Constroem-se outras estruturas também, né? E tem sido assim, através dos tempos e nas diversas religiões. E os discípulos, então, impressionados com aquela grandeza, com a majestade daquele templo, ouvem Jesus falar uma frase que é como se fosse um balde de água fria, porque ele diz exatamente isso, né? Olha, disso daqui não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja
derrubada. Mas como? Como podia ser isso? Como é que isso era possível? Não é? E de fato aconteceu. Historicamente aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, quando muitos apóstolos já tinham morrido, alguns ainda estavam vivos, quando a igreja já estava se estabelecendo, então houve uma grande revolta dos judeus contra Roma, e o general Tito, no comando das legiões romanas, com mais de 150 mil soldados, invadiu Jerusalém, e eles fizeram exatamente isso. Derrubaram o templo, até porque o templo tinha virado uma fortaleza. As forças de defesa, as forças de resistência, as forças judaicas, tinham se alojado dentro do templo como último ponto, de resistência lá na guerra. Então eles tiveram mesmo que derrubar o templo para poder derrotar a resistência judaica. E foi um massacre, foi uma coisa terrível. Então aquele grande templo acabou realmente não sobrando pedra sobre pedra. A única parte que existe até hoje é aquele muro ali, que é o chamado Muro das Lamentações. Esse muro fazia parte do templo. É o que restou dessa construção. Então, muitas vezes a gente quer edificar enquanto igreja, enquanto instituição, enquanto política, grandes prédios, grandes estruturas, grandes coisas, com um projeto assim de durar a longo prazo, quem sabe até pela eternidade, como se nunca tivesse fim. E a palavra de Deus nos diz o quê? Que dessas coisas não vai sobrar pedra sobre pedra, não é? E quando Jesus fala, então, desse por que não vai sobrar pedra sobre pedra, ele explica justamente e começa a falar dos tempos do fim. Começa a falar de escatologia, ele começa a falar dos acontecimentos que vão anteceder a sua segunda vinda, que falam o estabelecimento definitivo do reino de Deus, Então, todos esses sistemas que a gente conhece hoje, assim como no tempo de Herodes, também estão sujeitos a serem derrubados, a serem eliminados, Então, a questão é que em muitos dos nossos templos e dos nossos sistemas, a religião praticada é a religião do poder, é a religião do domínio, Hoje, na classe lá embaixo, nós estávamos discutindo sobre aquele versículo, Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo muito querido dos evangélicos, e o pessoal coloca, inclusive, como adesivo, no vidro do carro, no para-choque, etc. É uma verdade bíblica, sem dúvida. Eu gosto muito desse versículo. Só a gente precisa fazer uma leitura mais exata, mais criteriosa do que esse versículo quer dizer. Porque ele não quer dizer simplesmente que eu posso fazer qualquer coisa em nome de Jesus. Não é esse o sentido que Paulo dá a esse versículo quando ele fala isso. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí a gente lê o capítulo 4 de Filipenses e vê que Paulo fala isso estando numa situação bastante desfavorável, porque ele está preso.
Ele tinha sido preso pelo Império Romano, acusado provavelmente de subversão, de pregar com rebelião contra o imperador, porque ele dizia que Jesus Cristo é o Senhor, e Roma dizia que o Senhor era César, e uma coisa não batia com a outra. Então eles diziam, não, provavelmente esse cara é um revolucionário que está querendo derrubar o império, promover uma grande rebelião contra o império, não é? E sendo judeu, já tinha os rumores lá de Jerusalém de que a nação judaica ia se rebelar contra o império, e ele era judeu, então ele era suspeito, até prova em contrário, de ser cúmplice daqueles revolucionários judeus que estavam lá promovendo atos contra Roma, não é? Então Paulo estava nessa situação de total dependência dos outros. Ele não podia nem trabalhar para ganhar seu dinheiro, estava preso, era um detento, não é? Ele dependia de ofertas de pessoas, ajuda de pessoas que o mantivessem ali, né, sem passar fome nem frio naquele cárcere romano. E a igreja de Filipos estava providenciando para ele aquilo que ele precisava para o seu sustento. Ela deu mostras seu compromisso, da sua solidariedade. Então, com base nisso, depois de relatar, de agradecer aos filipenses tudo que estavam fazendo por ele, descrever a situação que ele estava passando, aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo. Por quê? Porque por meio de Cristo ele estava recebendo a ajuda, a solidariedade, o apoio de pessoas de outros lugares, de outras cidades. Ele preso em Roma, as pessoas na Grécia, tendo o trabalho de arrecadar donativos para ele, de juntar roupas, juntar mantimentos para mandar ou de navio, de alguma forma fazer isso chegar lá em Roma, num tempo que não tinha nem correio, nem Pix, nem internet, nem nada disso. Nem algumas estradas dava para o pessoal percorrer de carroça. Era o que tinha para fazer isso chegar lá. E chegou lá. Então, diante desse milagre da solidariedade, da disponibilidade, da fraternidade em Jesus Cristo, aí ele dizia, não, eu posso, tudo é possível para mim, por meio de Cristo Jesus. Por quê? Porque eu tenho uma igreja que me sustenta, eu tenho uma comunidade espalhada pelo mundo inteiro, que tem compromisso comigo, porque tem compromisso com Jesus Cristo. É esse o empoderamento daquele que está com Jesus. Eu não estou dizendo que outras coisas não são possíveis, eu não estou dizendo que Deus não faça coisas que vão além das nossas capacidades, além das nossas possibilidades. O anjo Gabriel, quando conversa com Maria, anunciando o nascimento de Jesus, o que ele diz? Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Para Deus nada será impossível em todas as suas promessas, ou seja, naquilo que ele se compromete a fazer. É esse o critério, não é? Então, essa religião dos grandes templos, né, dos grandes lugares de culto, dos grandes edifícios, ela se apresenta muitas vezes com uma religião muito empoderada, mas empoderada em que sentido? Empoderada no sentido de sua projeção política, né? No sentido de impressionar a sociedade com a grandiosidade daquilo que ela realiza. E sempre eu me pergunto se é disso, né, que o mundo precisa. Não é? É disso que o mundo precisa, é isso que o mundo está buscando.
É essa a religião de Jesus Cristo, não é? O Pedro e João, depois de Pentecostes, eles iam sempre ao templo para adorar. E na saída do templo, uma das portas do templo, eles encontraram lá um homem lá aleijado, né? Um portador de deficiência que vivia de esmolas do povo. E eles pararam na frente daquele rapaz ali, sentado no chão, e ele olhou para eles esperando uma contribuição, algum donativo, alguma coisa. E Pedro e João ficaram lá olhando para ele. Ficaram lá, os três, um olhando para o outro. Né? E o rapaz olhando assim, eles não vão me dar nada, não? Mas aí Pedro disse, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É essa riqueza, é esse o poder, né, da religião de Jesus Cristo. Não são os prédios, não são os palácios, não são as basílicas, não é nada disso. Não é? Claro que eu acho bonito, já estive lá na Basílica de São Pedro, você teve também, né, Olga? Né? Obras de arte belíssimas, o Museu do Vaticano maravilhoso. Não dá para acreditar. Né? No Museu do Vaticano você vê o dia a dia de uma família egípcia, como é que era, assim, a parte de egiptologia maravilhosa. Graças a Deus que existem essas coisas, né? Notre Dame também. Graças a Deus tive o privilégio de visitar alguns desses grandes templos do mundo, não é? Aqui no Brasil também, né? Catedral Evangélica de São Paulo, lá da Igreja Presbiteriana Independente, também belíssima. Catedral Presbiteriana do Rio, é como se fosse uma réplica de Notre Dame. Você olha a fachada de uma, fachada de outra, muito parecida. Fica lá na Praça Tiradentes, lá no Rio, não é? Acho muito bonitos os templos. O nosso templo aqui, pequenininho, também belíssimo. Nada contra os templos. Mas a gente precisa ter consciência de que nós não viemos ao mundo simplesmente para fazer grandes edifícios, grandes catedrais, mas para compartilhar aquilo que é a nossa verdadeira riqueza, que é a vida, a saúde, a boa consciência, a salvação. Né? Esse é o edifício que nós somos chamados a construir. Né? A gente vive aqui no Brasil muito essa expectativa, né, de as nossas igrejas evangélicas, se tornarem assim como se fosse um grande templo, ter um domínio do país, não é? E as pessoas se empenham muito para isso, vivem essa grande expectativa, não é? Precisamos ter consciência do nosso chamado, o que nós somos chamados a ser. Jesus, inclusive, fala aqui, né, entre esses acontecimentos, do surgimento de falsos messias. Pessoas que, em nome dele, querem se apresentar de forma imperial, dominadora, né? Como se isso fosse o verdadeiro reino de Deus chegando na terra. E o reino de Deus é alguma coisa muito diferente disso, muito diferente desse arcabouço institucional que se constrói, né, muitas vezes, e do qual não há de sobrar pedra sobre pedra, segundo a própria profecia de Jesus Cristo. Não é? Então, meus queridos e queridas, é essa breve meditação que eu gostaria de trazer para vocês nesta noite. Amém?
Eu vou convidar mais uma vez a presbítera Josi para como ofertório, nos trazer mais uma canção inspirada no livro dos Salmos. Pode vir para cá, Josi.